Olá, crianças, como prometido, aqui está o vídeo de revisão dos 2 primeiros capítulos. Então, nós vamos revisar e vocês vão responder as questões na plataforma do Google Classroom até o sábado, certo? Vamos trabalhar dessa maneira toda semana, um vídeo, as questões até o sábado, durante a semana vocês respondem, certo? Não esqueçam de entregar. Então, o primeiro capítulo, indo para o livro, é recomendável que vocês acompanhem pelo livro aí. Nós temos, olha, primeiro capítulo, Trabalho e Sociedade, certo? Livro de Gilberto Coutrin, Trabalho e Sociedade. Lá embaixo ele tem uma imagem e ele dá as questões. Já coloquei essas questões já na plataforma, certo? A maioria já respondeu. Então diz aí, o trabalho está associado a ter, ser e valer. Reflita sobre essa frase e procure explicar por que no Brasil atual existem alguns trabalhos que têm mais prestígio social do que outros. Muitos já responderam a questão dos médicos, de quem ganha mais. Enfim, a gente debateu isso em sala de aula, vocês só vão pegar e colocar na plataforma para ficar tudo digitalizado. Qual profissão você quer ter no futuro? Uma resposta extremamente pessoal, certo? Isso na página 8. Então nós vamos depois para o assunto propriamente dito, o primeiro assunto, que é o mercantilismo e a colonização do Brasil. O segundo ano você começa estudando o Brasil especificamente. Então o Brasil possui uma das maiores áreas florestais do planeta, ele faz toda aquela introdução e lá embaixo coloca mais duas questões, três questões sobre essa imagem aqui, ó. Que é bem simples, mas ajuda no processo de você ler imagens, interpretar imagens, porque isso cai no Enem e é importante. Você pensa até que é fácil, mas muitas vezes não é. Nesse caso aqui é fácil. Né? Que personagens aparecem no mapa? Que instrumento é utilizado? Esse instrumento pode simbolizar o contato entre indígena e português? Sim, porque é um machado e os índios não conheciam o ferro, não conheciam o machado. Certo? Então isso aqui na página, as questões da página 10 é só uma introdução do assunto. Depois aí o mercantilismo. Se vocês lembrarem, quem estiver acompanhando também com o caderno, eu fiz lá o gráfico sobre mercantilismo, as características do mercantilismo, balança comercial favorável, protecionismo e metalismo, certo? O metalismo vem de metal, eles acreditavam que você deveria acumular o máximo de metais preciosos em suas fronteiras. O protecionismo, a questão de proteger as suas fronteiras com barreiras alfandegárias. E a balança comercial favorável, ainda utilizada até hoje, termo bastante utilizado, é você gastar menos do que você recebe, certo? O Estado também deveria utilizar essa política. Esse é o mercantilismo que vai nortear a política econômica, que vai nortear Portugal, já que a gente está estudando o Brasil. Portugal vai colonizar o Brasil através desta política mercantilista, certo? Aí, duas questões. Em sua opinião, quais são os bens econômicos mais valorizados na sociedade brasileira atual? Questão pessoal, vai de cada um, né? Pesquise notícias atuais que apresentam as expressões balança comercial favorável. Tem muito. Todo mês é divulgada a balança comercial do Brasil, todo ano. Enfim. Colonialismo. A política econômica de Portugal, mercantilismo, ela vai, através dessa política econômica, nortear a colonização do Brasil. E a política aqui vai ser o colonialismo. Colonizar. A metrópole, nessa política, você tem a metrópole, Portugal, comandando a colônia. A colônia, por sua vez, só poderia ter relações com a metrópole, só poderia comprar, vender para a metrópole, certo? Essa ligação era total. Tem até aquela charge, eu acho, não sei se deu tempo de colocar no slide na aula de vocês, o Brasil, o mapa do Brasil dentro de uma gaiola, pondo um ovo de ouro. Então, para você explicar que o Brasil seria a galinha dos ovos de ouro de Portugal. Só que tem um detalhe. Isso era um absurdo? Era um absurdo. Só que você não pode olhar com a sua visão de hoje. Isso aqui era o aceito, era o normal da época. Todos os estados, basicamente todos os estados faziam isso. A Espanha fazia isso, a Inglaterra vai fazer isso, a França, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Era política comum, essa política colonialista, certo? E não confundir com o novo colonialismo do século XIX e XX, o neocolonialismo ou o imperialismo. Aí é outro assunto. Mas quando a gente chegar lá, no terceiro ano, a gente vai abordar esse assunto. Aí você lembra,
colonialismo, você tem um Estado, uma metrópole, comandando a colônia apenas suprindo as necessidades da metrópole, certo? Lembre-se disso. Mais uma questão aqui, ó. Qual o sentido da expressão concorrência econômica? Você sabe como essa concorrência pode afetar os valores dos produtos que você consome? A gente explicou isso na sala de aula. Você vê esse assunto no 9º ano. Aqueles conceitos, e vem geografia também. Conceitos de trust, por exemplo, de cartel, de holding. Assunto do 9º ano. Vocês viram isso? E cai aqui agora também nessa parte aqui. Na sua opinião, a economia de um Estado só pode se desenvolver à custa de outras economias? É complicado essa pergunta aqui. É pessoal também, mas alguns colocaram que sim. E outros colocaram, evidentemente, que não. Mas é um debate meio complexo. Para você crescer e se desenvolver, você tem que explorar o outro, outras economias, ou outros estados, ou outras pessoas. É uma questão polêmica que a gente não vai... o detalhe é que pedem para a gente, a escola pediu para a gente reduzir as aulas a um máximo de 40 minutos. Então, por isso que eu vou acelerar um pouquinho aqui, e já que é uma revisão, nós vamos tentar deixar mais leve, mais rápido. Então, a gente debateu isso em sala de aula, é complicado, é só para você parar, pensar, refletir e chegar à sua conclusão, que aqui não tem certo e errado não. Próxima página, a página já 12. Olha aí, as características gerais do colonialismo. Nós já vimos que é principalmente o mercantilismo, por exemplo. Aí a gente vai estudar só Portugal nesse primeiro momento, tem um mapa e tem mais duas questões. Identifique quais metrópoles tinham colônias na América, na África e na Ásia. Aqui, basicamente, você vai ter Portugal e Espanha, vai ser os dois maiores aqui nesse período. Lá em cima, nos Estados Unidos, você vai ter mais a Inglaterra e a França, mas você também vai ter a Holanda. Basicamente são esses países aqui, certo? Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda. Pelo que você pode observar nesse mapa, os governos de França, Inglaterra e Holanda respeitaram a determinação do Tratado de Tordesilhas? A gente explicou isso lá, você lembra que não, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, todas as terras a oeste pertenceriam à Espanha, 370 léguas dos arquipélagos de Açores e Cabo Verde. Tudo a oeste era da Espanha. Portugal ficaria com uma estreita faixa de terra, bem menor do que o atual mapa do Brasil, e só que eles não vão aceitar, não vão respeitar a França. Aí você lembra daquela questão do rei da França que disse que queria ver o testamento de Adão, deixando as terras para Portugal e Espanha. Então o Tratado de Tordesilhas não vai ser respeitado. Portugal decide, então, primeira fase, coloquei lá no quadro também, as fases da história do Brasil lá. Primeira fase, período pré-colonial, de 1500 a 1530. Nesses primeiros 30 anos, Portugal apenas ele vai mandar expedições de reconhecimento, expedições para pegar o pau-brasil no litoral, nos acordos lá com os índios extraem o pau-brasil, leva para as feitorias. Portugal só vem, pega o pau-brasil e leva para a Europa. Então, colonização de verdade, você não vai ter nesses primeiros 30 anos, encerrando a página 12. A colonização de fato vai começar só a partir de 1530. E isso é um assunto recente, é uma divisão da história recente. Por exemplo, eu estudei que as fases da história do Brasil, período colonial, começava em 1500. Aí hoje já mudou. 1530, porque de 1500 a 1530 não aconteceu basicamente nenhuma colonização. Então nós vamos ter expedições de reconhecimento da terra. Essas expedições vão manter contato com os índios, vão fazer acordos com os índios para os índios extraírem o pau-brasil. Você sabe para que serviu o pau-brasil? Um corante, uma tinta. O trabalho indígena, através do escambo, através de troca, eles foram aliciados, certo? Isso na página 13, indo para a página 14 agora. Você vai ter nesse período uma devastação ambiental enorme. Veja que praticamente 90% da Mata Atlântica, a mata do nosso litoral, vai ser totalmente destruída, certo? Mata Atlântica, nessa imagem aqui, vocês estão vendo essa parte cinza aqui, ela cobria toda essa parte e só restou essa parte verdinha aqui. Aí você tem duas questões lá embaixo para analisar esse texto e esse mapa.
De acordo com o texto, quais foram as principais consequências da exploração e desmatamento? Identifique no mapa as regiões que apresentavam áreas cobertas da Mata Atlântica em 1500. Basicamente todo o litoral do Brasil. Pegando aqui do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, você tinha Mata Atlântica. Página 14. Página 15. A decisão de colonizar e ocupar a terra. Se você lembrar da aula, mas para quem não lembra, vamos lá. Nos primeiros 30 anos, Portugal se deteve mais no comércio com o Oriente. Era mais lucrativo ir buscar as especiarias no Oriente. A partir de 1530, o comércio com o Oriente estava em declínio. Quando você olha para o Brasil estava sendo invadido por franceses, certo? Então você tinha uma crise no comércio do Oriente, e quando você olhava aqui para o Ocidente, digamos assim, para o Brasil, você estava ameaçado de perder suas terras. Portugal então decide o quê? Nós temos que fazer algo, nós temos que colonizar o Brasil, senão nós vamos perder essas terras. Então manda a expedição de Martim Afonso, é por isso que é 1530, ele vai iniciar a ocupação de fato, vai combater os corsários, os inimigos, os franceses, vai procurar metais preciosos. Desde o primeiro momento, Portugal quer encontrar metais preciosos aqui, mas não encontra. Isso é um assunto lá no final do ano, só vão encontrar lá no século XVIII, certo? Vão decidir então cultivar, como não encontram ouro, o Brasil se acabando, vão decidir cultivar a cana-de-açúcar. Aí contei na aula a história da cana-de-açúcar, lá dos árabes. Os árabes levam para a Europa, levam para Portugal, Portugal começa a plantar e trazem para o Brasil. É um longo caminho que a cana-de-açúcar vai percorrer até chegar aqui no Brasil. E no Brasil, você lembra, a gente vai ver agora, nas capitanias de Pernambuco, principalmente. Então, página 15, indo para a página 16, característica do colonialismo, monopólio ou exclusivo metropolitano. Já falei que a colônia só poderia comercializar com a metrópole. No começo, os índios vão ser escravizados, mas nós vimos também que os índios estavam em casa, então era fácil deles fugirem, era mais complicado de você manter os índios presos, e a cultura deles não era uma cultura de trabalhar incessantemente como a gente trabalha. Então o índio, você lembra que ele estava com fome, ia lá, pegava a fruta, comia e tal, essa questão de juntar, o capitalismo, certo? Então você estava em casa. Se você fugisse, você estava em casa, na floresta. Então era muito complicado. No começo você vai ter uma tentativa até de escravizar os índios, mas não vão conseguir. Claro que aquela ideia antiga, diziam que porque o índio era preguiçoso. Não, era a cultura totalmente diferente, não tem nada a ver com preguiça não, certo? Então tentam escravizar os índios, não conseguem, por isso que vão ser obrigados, temos que encontrar mão de obra. E a mão de obra vai ser a escrava, certo? Guerras justas. Você vai ter guerras, você vai ter conflitos com os índios, e você vai ter uma autorização. Se os índios estiver dando trabalho, digamos assim, você pode matar os índios. Então você vai utilizar essa guerra justa para acabar com os índios, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, certo? O índio ia lá, matava a vaca dos fazendeiros que estavam colonizando essa região, por exemplo. Então vamos acabar com esses índios que eles estão dando prejuízo. Seria uma guerra justa, entre aspas. Em sua opinião, alguma guerra pode ser considerada justa? Provavelmente não, né? Você vai responder que não. Página 18. É o segundo capítulo, Estado e Religião. O que é esse Estado e religião? Regime do padroado, que vai durar até a proclamação da República em 1889. Não esqueça, pelo regime do padroado, Estado e Igreja era misturado, era uma coisa só. E quando eu falo igreja aqui, só existia a Igreja Católica nesse período aqui no Brasil. Então, Estado e Igreja, pelo regime do padroado, eles estavam unidos intrinsecamente. Então, diz aí, liberdade de crença e livre exercício de culto religioso são direitos fundamentais garantidos na Constituição hoje, né? Essa liberdade religiosa decorre da separação entre Estado e Igreja, que vigora no Brasil desde a República. Como era a relação entre Estado e Igreja, a gente já acabou de explicar, o regime do padroado. Aí tem mais uma questão que vocês vão analisar e responder. Página 21. Portugal, como colonizar o Brasil?
Portugal quebrado, não tinham recursos, eles têm a ideia de criar as capitanias hereditárias que todo mundo conhece, certo? Então o Brasil foi dividido em lotes, grandes lotes de terra, doadas aos capitães donatários, através de 2 documentos, a Carta de Doação e o Foral, certo? Que estabeleciam os direitos e deveres do capitão donatário. Vai dar certo? Não. Não. Muitos capitães donatários nem no Brasil vêm. Então os motivos, a questão dos índios, os conflitos com índios, você não vai ter recurso, é complicado. Bem complicado você vir de Portugal para cá explorar um território selvagem, desconhecido, sem apoio, sem condições, muito difícil mesmo. Só vão prosperar, você sabe, 2 capitanias, Pernambuco e São Vicente e a região de São Paulo ali. Observe o mapa e compare. A capitania mais setentrional, vocês já responderam isso, então não vamos perder muito tempo com essas questões. Vocês vão só analisar e colocar lá no mapa, lá no Google Classroom, perdão. Dificuldades com as capitanias, a gente já viu. Índios, falta de recursos, ainda tinha mais os franceses. Todos esses problemas juntos, de uma vez só, vão dificultar a colonização do Brasil na página. Vamos para a página 23 agora. No Brasil colonial, algumas mulheres chegaram a assumir cargos importantes no governo das capitanias hereditárias. No entanto, essa prática não era tão comum na época. Foi só a partir do século XX que aumentou a participação das mulheres no mercado de trabalho e o acesso delas a cargos de prestígio. Em sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados atualmente pelas mulheres no mercado de trabalho? A gente debateu isso também. Você sabe que, infelizmente, as mulheres estão numa crescente gigante, mas quando você vai olhar, você vê matérias ainda absurdas dizendo que as mulheres não ganham a mesma coisa que os homens em muitas empresas. Então o avanço foi gigante, mas ainda falta crescer um pouquinho mais para, de fato, igualar, infelizmente, em pleno século XXI, a gente dizer isso. Não deu certo, então, as capitanias hereditárias. O governo tem a seguinte ideia. Não deu certo por quê? Por causa da descentralização. Descentralização político-administrativa. Então vamos centralizar. O governo geral é justamente isso. Uma tentativa de centralizar a administração. Só resumindo para você entender. Imagine que eu estou aqui na capitania do Rio Grande do Norte, que era só Rio Grande, precisando de ajuda, de apoio, brigando com os índios. Quem é que vai me ajudar? A capitania vizinha, o cara também está com os mesmos problemas. Ele não tem condições, recursos, não tem nada. Portugal está longe, milhares de quilômetros. E quanto tempo vai demorar para ir buscar ajuda? Não tem como. Então, o governo geral vai ser o quê? Agora você vai ter uma administração centralizada. Eu estou precisando de ajuda aqui no Rio Grande. A capitania geral, o governo geral vai lá ajudar. Você tem a quem recorrer, a quem pedir apoio. E esse governo geral vai ser instalado em Salvador. Certo? O governo geral, então, essa tentativa de centralização da administração. Qual é a capital do estado onde você mora? Você já ouviu expressões como capital do samba? A gente discutiu isso na aula, lembre aí, tem no caderno também de vocês. Vamos para a página 24. Regimento do governo geral. Você vai ter uma série de 3 principais, pelo menos, aqui embaixo. 3 principais auxiliares do governador geral. O ouvidor-mor, que vai ser encarregado da justiça, o provedor-mor, a fazenda, e o capitão-mor, a questão de defesa, certo? Mas aí você tem militares, administrativos, judiciários, eclesiásticos, você vai ter todo esse grupo de funcionários que vai auxiliar o governador geral para desenvolver o Brasil. Então a gente normalmente só vê os 3 primeiros governadores gerais: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, certo? Compare o papel das câmaras municipais na época e com as câmaras municipais hoje. Qual é a função típica das câmaras municipais? A gente viu isso. A função típica é legislar e fiscalizar, criar leis. Em sua interpretação, em que medida o poder econômico e o poder político estão associados no Brasil atual? Poder econômico e poder político, vocês acham que estão ligados? Totalmente, você sabe. 3. A gente discutiu isso lá. Né? O que você sabe sobre a história de sua cidade?
Infelizmente, nós sabemos pouco. Vocês precisavam saber um pouquinho mais. Aí, como não cai em Enem, a história local está sendo um pouco abandonada. Infelizmente, isso é uma tragédia da nossa cidade. Vamos lá. Segundo governador geral, Duarte da Costa, o que foi que ele fez? O terceiro é importante, mais importante talvez, nessa ordem aqui, se você for colocar. Você vai ter a expulsão dos franceses no Rio de Janeiro e a fundação do Rio de Janeiro, certo? Mendes Sá e seu sobrinho Estácio de Sá vão conseguir expulsar. Vou caminhando já para o final aqui. Normalmente esses assuntos não caem, como por exemplo esse aqui da página 26, mas vocês vão ler e responder. Indo para a página 27, o sistema do padroado. Comecei aqui o capítulo explicando a ligação entre Estado e Igreja era uma coisa só. Por exemplo, o imperador aqui mais na frente, o rei de Portugal, ele vai indicar os padres, os membros da igreja. No período colonial, a Igreja Católica foi uma instituição que, além do campo especificamente religioso, exercia influência ampla na sociedade, na política e na cultura em geral. Pesquise sobre a influência da Igreja Católica e de outras instituições religiosas na atualidade. Qual a influência da Igreja Católica hoje? Em nosso município, qual a influência da Igreja Católica? Qual a influência da Igreja Protestante? Mais duas questões aqui sobre esse textinho que vou colocar lá no Google Classroom. Página 28. A Inquisição chegou a vir ao Brasil, mas não vai ser como na Europa. Aquela questão da fogueira santa não vai ser tão grande quanto na Europa. E por último, o Círio de Nazaré, lá na região, lá em Belém, é agora em outubro. Junta milhões e milhões de pessoas. Por que é importante preservar o patrimônio histórico brasileiro? A gente estudou o ano passado a questão, esse assunto aqui, do patrimônio histórico brasileiro, que é extremamente importante, certo? Portanto, nós vamos finalizar a aula aqui agora com esse resumo. Próxima semana, outro vídeo e as questões do Google Classroom. Boa semana, bons estudos. Até a próxima.